bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo e diária aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí? Me diz aqui nos comentários. Sim, estão me vendo bem também. Deixa eu arrumar a tela aqui para mim. Perfeito, obrigado. Deixa eu ver as configurações aqui. Certo. Vamos lá então, galera, para mais uma aula ao vivo. Se você está vendo a gravação, seja muito bem-vindo. Caso você queira saber informações aí sobre metodologia das travas mentais, fazer o teste de travas, entrar na formação TAP, as informações estão aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Para quem está vendo a gravação. Galera, qual que é o tema que a gente trouxe hoje aqui? Uma pergunta, para você que está vendo a gravação, você não sabe. Que me perguntaram lá na caixinha de perguntas e eu resolvi fazer uma aula aqui para pessoas que trouxeram essa pergunta muito parecidas, que é, Edenilson, eu tô com dificuldade na minha casa, com pessoas ali à minha volta, como que eu aplico técnicas nessas pessoas? Como que eu ajudo essas pessoas que eu amo? Seja o marido, seja filhos, enfim. Eu quis trazer algumas reflexões aqui para você nessa aula. Primeiro alinhamento com você é que não tem certo e errado, tudo depende do teu contexto de vida, tá? Então aqui são reflexões que eu quero fazer aqui contigo, certo? Não quer dizer que é dessa forma ou precisa ser apenas dessa forma que eu vou te trazer aqui. Mas é como que eu mudo uma pessoa ali que eu amo, tá? Seja seu marido, seja pai, mãe, quem for estiver ali à sua volta, tá bom? Primeira grande dúvida de quem está iniciando na carreira como terapeuta. Eu posso atender parentes? Pode. Tanto você quanto psicólogos, você pode atender parente lá na tua clínica, tá? O que não é nossa área aqui, tá? Eu estou invadindo uma área que não é nossa, mas só vou dar um alinhamento com você que é o Conselho de Psicologia, que orienta psicólogos e não terapeutas, ele não fala para você não atender parentes. Ele só não recomenda, mas ele não obriga você, você não pode atender, tá? Então, só para você ficar alinhado com isso, às vezes tem psicólogo que nem sabe disso, né? Agora, o que não pode é o psicólogo numa banca avaliadora de um concurso público avaliar o próprio pai que está na frente dele, né? Então, isso, devido a questões ali éticas, não é interessante. Mas, na clínica não há problema. Então, você como terapeuta, você pode atender pessoas à sua volta. Inclusive, muitas pessoas que iniciam aqui a nossa formação sempre perguntam, Enísio, eu posso aplicar a TAP, as travas mentais no meu filho, no meu marido, no meu tio, enfim. E você pode sim. A única questão é que talvez essa pessoa não se entregue para o tratamento. Por quê? Porque você é uma pessoa próxima, então talvez ela não queira abrir os podres da vida dela para o sobrinho, né? Ela não queira falar isso para o filho. Então, talvez você vai conseguir ajudar ela até certo nível. Então, às vezes é recomendado passar para alguma pessoa que ela consiga se abrir, porque a aliança terapêutica interfere muito no resultado do tratamento. Então, para quem é da formação TAP, lembra que existem as porcentagens. Mais ou menos 40% do tratamento, do resultado dele é extraterapêutico. Mais ou menos 30% do resultado de uma terapia se chama aliança terapêutica. E às vezes você vai bater num teto ali da aliança terapêutica que você vai conseguir com o seu cliente, atendendo ele ali se ele for uma pessoa próxima a você, tá? Mas isso não quer dizer que você não possa, beleza? Agora a gente vai entrar na parte mais pesada um pouquinho, que eu quero gerar algumas reflexões para você. Tudo que eu vou trazer aqui a partir de agora tem a ver com uma lei do destrave chamada desapego, que eu acho que é uma das leis mais importantes. Se você estiver desapegado, você vai conseguir crescer mais rápido. Desapegado do que for aí na sua vida, só que colocando nesse âmbito terapêutico. O que muitas pessoas começam a fazer quando elas entram nesse ramo da terapia? Não sei se isso já aconteceu na sua vida em algum momento, mas você quer, por exemplo, ser o pai do seu pai, o pai da sua mãe. E não é o seu lugar esse. O seu lugar é como filho nessa situação. Não é ser pai dos seus pais. Eu tô aqui porque meu pai ou minha mãe tem esse tal problema, ou tem essa situação, eu quero ajudar eles. Então entendam, com as técnicas de terapia você consegue sim ajudar eles, tá, galera? Você consegue sim influenciar eles para ter uma mudança na vida deles. Você consegue. Fico aqui me perguntando o quanto isso, e por favor, presta muita atenção no que eu vou falar agora. O quanto essa ajuda que você quer fazer com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, imagina um marido que não te apoia, talvez, enfim, tem algum problema. O quanto essa ajuda que você quer dar para ele, para o seu filho, talvez,
ela é de fato ajuda ou ela é uma fuga da sua própria vida para você fazer o que tem que ser feito? Porque é muito legal você trazer o discurso que você quer ajudar o seu pai, sua mãe, o seu marido. Meu Deus, meu marido precisa de ajuda. Ele fuma, ele bebe, ele faz aquilo, ele joga no tigrinho, ele tem vício, legal. Mas e você? Muito mais a gente querer ajudar o outro, sempre, para qualquer coisa na vida. Mas quando você olha para o teu umbigo, você está onde você queria estar? Você está ganhando o quanto você gostaria, sim ou não? Se a resposta é sim, talvez esteja no momento de você poder ajudar com essas pessoas, porque você já está num nível bem legal. Mas não de você ajudar as pessoas, porque nem você... Entendeu? Tá travando, galera? Deixa eu fechar algumas coisas aqui. Aqui na minha cidade está chovendo muito. E acho que é por isso que está travando. Deixa eu fechar aqui. E agora, melhorou? Agora acho que voltou, né? Voltou. Então, é apenas reflexões. De novo, lembra que eu falei na aula? Não tem certo e errado. São reflexões para a gente fazer. O quanto realmente você precisa ajudar essa pessoa que veio na sua mente em detrimento a se ajudar? Será mesmo que você quer ajudar essa pessoa ou é uma fuga do que você fazer, o que você precisaria fazer? Vou te dar um pequeno exemplo. Eu já falei isso em algumas outras lives, por isso que eu quis trazer esse tema aqui para vocês. Às vezes você está com seus pais adoecidos, os seus pais não fazem o básico bem feito, os seus pais estão, enfim, com problemas físicos e afins. E você, às vezes, quer lá ajudar eles, certo? Vocês acham que os meus pais, com todo esse conhecimento que eu tenho, 10 anos de terapeuta, mais de 91 mil alunos batemos aqui agora no sistema, crescendo cada vez mais a formação TAP, você acha que os meus pais estão fazendo o básico bem feito, bem bonitinho, estão regulando o sono, tomando sol, suplementando e fazendo tudo o que tem que ser feito? Não estão. E por que eles não estão? Não é por falta de eu influenciá-los. É porque eu não posso fazer por eles. A única coisa que eu posso fazer é ser o exemplo. É eu fazer a minha parte. Só que o que eu percebo em muitas pessoas? Elas querem ser os pais dos próprios pais. Obrigando o pai a fazer isso, obrigando os pais a fazer aquilo, pelo bem. Você não está fazendo isso por mal, não, tá? Você está fazendo isso porque é o bem deles. Mas, qual que é a minha perspectiva, galera? Eu vou finalizar a live aqui no Instagram, porque eu acho que vai ajudar na conexão, tá? Para quem estava no Instagram, perdeu. Acho que agora vai melhorar. Qual que é a minha perspectiva? Sabe como que eu vou ajudar meus pais? Mesmo influenciando e tentando ser exemplo em muitas coisas eles não fazem, e eles estão prejudicando a própria saúde física deles, e vocês sabem que as pessoas que vocês mais amam, às vezes são as pessoas que mais estão acabando com a própria vida devido aos hábitos delas. Você queria muito ajudá-las, mas você não pode obrigar elas a fazer alguma coisa. Sabe qual que é a minha linha de desapego e o que eu faço na minha vida particular? Que é o aprendizado que eu quero gerar para vocês agora? É o seguinte: eu vou cuidar o quanto mais eu puder da minha própria vida, para quando eles precisarem de verdade, eu vou conseguir estar presente. Exemplo: eu vou ganhar o máximo de dinheiro possível para que quando eles precisarem ficar internado, eu vou conseguir pagar tudo no particular para eles. Eles não podiam estar economizando dinheiro agora? Podiam. Eles não podiam estar fazendo caminhada para evitar ter problema de saúde? Podiam. Estão fazendo? Não. Eu consigo obrigar eles a fazer? Não. Então, o que me sobra? O que me resta? Cuidar da minha vida o máximo possível para quando eles precisarem de mim, eu conseguir ajudá-los. E tudo isso tem a ver com a vida real, galera. Não tem a ver com abstrações da nossa mente. Quantas pessoas que vocês conhecem que tem um avô adoecido, que todos os irmãos têm que juntar e fazer um rachinha para pagar uma consulta pro velho? Se você não tivesse prosperado, você não podia pagar tudo e esquece os outros que não prosperaram? Esse é o meu pensamento. Foda-se. Se os meus irmãos continuar pobres, eu não tô nem aí. Eu vou conseguir ser rico o mais rápido possível
E o máximo possível para conseguir dar conta disso. Para não precisar ficar fazendo rachinho meus pais ir para o SUS. Presta atenção. Mesmo devido à incompetência deles de ter cuidado da saúde quando podiam. Porque é desapego. Eu não posso fazer por eles. Vocês estão conseguindo me entender? As pessoas que vocês mais amam, muitas vezes, elas conseguem cuidar nesse exato momento da saúde delas, só não estão fazendo. E você, com todo esse desejo de terapeuta de ajudá-la, você tem ferramentas, às vezes a gente não consegue, porque ela não quer ser ajudada. Não quer fazer uma terapia, não quer fazer uma academia, não quer, ela não quer isso. Então, qual que é a forma de eu ajudar? É esse que é o problema, Instituto Conexão, que você colocou aqui nos comentários. Como que eu convenço? Você não convence. A gente não está falando aqui de convencer. A gente está falando aqui de ser o exemplo e influenciar. Mas fazer com que a pessoa faça é impossível. Seja cliente, seja paciente, ou seja pai ou mãe. Ou pessoas aí à sua volta. Entendeu até aqui? Então, como que seria uma forma inteligente de ajudar? Na minha visão. Você cuidando cada vez mais da sua vida. Imagina agora, eu não sei qual que é o teu contexto, tá? De novo, por isso que eu falei que você tem que analisar o teu contexto. Mas imagina os seus pais velhinhos agora, se você não tem, talvez, e eles, devido à incompetência deles, quando eles tinham saúde e não ter cuidado, agora eles estão perdendo a independência deles. Que é não conseguir levantar da cama, enfim, tem dificuldade para se locomover, não tem massa magra, sarcopenia, devido à ausência de atividade física. Beleza. E aí você está obeso e não consegue pegar o seu pai para ajudá-lo. Agora nós temos duas pessoas com problema, não só uma. Talvez pareça um pensamento egoísta, mas eu quero que você reflita. Eu prefiro um doente do que dois. Então, se é para alguém ficar doente devido à incompetência de cuidar da própria vida, que seja eles, mas que eu esteja forte para poder cuidar deles quando eles precisarem. Por isso que eu vou estar magro, eu vou estar forte fisicamente e eu vou estar próspero financeiramente para conseguir ajudá-los. Deu para entender essa linha de pensamento? Porque é muito fácil. E por isso que eu quero que você compreenda se esse tanto ajudar a pessoa que você ama, seja pai ou mãe, seja marido ou mulher, se isso realmente é ajuda ou é fuga. Porque tudo isso que eu falei de ser forte, uma mulher, um homem forte, cuidando da sua saúde física, você ter dinheiro no teu bolso para ajudar as pessoas que você ama, tudo isso dói. Dói bastante. Aí, obviamente, que você vai dizer, não, mas eu estou ajudando meus pais. Eu estou aqui presente com eles. Eu prefiro não estar presente com eles agora e ter dinheiro suficiente para quando eles precisarem de mim eu estar presente, estar com condições, do que estar presente agora e ter dois pobres na família. O nome disso é desapego. E eu tô falando não de estar presente, que eu não vou estar em contato com a pessoa. Você pode estar em contato com ela, tá? A questão é, quanto que você está disposto a sofrer agora pelas pessoas que você ama? Porque esse é a real entrega, na minha visão. Porque senão daqui a pouco você vai ter toda aquela família reunida, pedindo financeiras dos pais que, quando podiam, não cuidaram da saúde, tá a meia dúzia de irmão lá, um pedindo dinheiro para o outro, fazendo rachinha para cuidar da saúde daquela pessoa debilitada ali. Então, já que eu sei que talvez isso aconteça no futuro, que eu seja a pessoa que vou estar à frente e vou ajudar elas. Deu para entender essa lógica ou não? Me diz aqui nos comentários. Fez sentido? Tá meio travando, né? Às vezes a câmera volta, às vezes a câmera encerra. Fez sentido? É um pensamento que dói, né? É um pensamento que dói porque se você tem esse pensamento a partir de agora, o que você tem que fazer agora na sua vida? Você tem que ir agora para uma academia treinar, só que isso dói. Você tem que agora, nesse exato momento, parar de comer essa porcaria que você come, isso dói. Você tem que agora começar a prospectar clientes e receber 15 não na cara, para daí receber um sim e fechar R$1.500 no tratamento. Só que isso dói. Então, tudo isso tem a ver com a quinta lei do destrave, que é a lei do desapego, onde você tem que focar no que você tem controle. Você tem controle do que seu pai e sua mãe comem, o seu marido come? Não. Você tem controle da atividade física que eles fazem ou deixam de fazer? Não. Por mais que você ame o seu marido, a sua esposa, você não tem como fazer por eles. Então, você, que seja a pessoa
que vai fazer o máximo possível por você, para quando eles precisarem, você conseguir estar presente, tanto fisicamente, forte, quanto financeiramente. Fez sentido, sim ou não? Agora parou a tela de novo. E agora? Agora eu quero fazer uma reflexão com talvez algumas pessoas aqui não se identifiquem, né? Porque não tem essas crenças. Mas sabe quem que fez isso pela gente? Cristo fez isso pela gente. Você precisou ser crucificado? Não, foi ele que foi crucificado pela gente. Mas qual o aprendizado que pelo menos eu trouxe para minha vida? Acho que vocês vão entender o que eu vou falar. Para eu ser o Cristo da minha família. Ou seja, já que eles não estão se cuidando, já que eles não estão fazendo, eu vou passar por um sofrimento que fazer dinheiro, ficar rico é sofrer, não é fácil. Cuidar da saúde dói, mas eu serei a pessoa que carregarei essa cruz para libertar eles quando eles precisarem. Deu para entender essa lógica? Faz sentido ou não? Você ser a pessoa mais rica que você conseguir, para quando precisar, a pessoa que você diz que mais ama precisar de um médico, você conseguir pagar esse médico para ela. Ela não precisar ir para o SUS. Que é muito legal aquele discurso, né? Que viva o SUS, só que quando quer um atendimento para o filho, você gostaria muito de ir no particular, né? Então, esse é um pensamento literalmente de desapego. E é o que eu aplico na minha vida. Então, eu gostaria que você refletisse o como você talvez conseguiria aplicar na sua vida, se for pertinente, isso. E por que eu trouxe esse tema? Porque eu tenho muitas alunas aqui, principalmente, muitas mulheres, que querem ser terapeutas, querem se destravar, e às vezes o marido não apoia. Às vezes ela teve que pedir dinheiro para outro porque o marido não emprestava o cartão de crédito para fazer ela realizar o sonho dela ser terapeuta. Eu tenho muitas alunas assim aqui, muitas mesmo. Tem como você mudar de fato ali o teu marido? Muitas vezes não tem. Você consegue influenciar, as técnicas podem funcionar para essa pessoa. Mas qual que seria a minha maior dica para você, em detrimento a querer aplicar uma técnica nele para mudar a cabeça dele e pensar igual você? É você só abaixar a cabeça e fazer todo dia o que tem que ser feito, porque não tem discussão contra resultado. As outras pessoas só estão em desacordo com você porque você ainda não obteve o resultado. Me conta, se agora você falar pro teu marido, olha, recebi um Pix aqui de 5 mil de um tratamento que eu vou realizar com a pessoa. Você acha que a cabecinha dele não vai começar a mudar com relação a isso? A questão é que ele não tá vendo o resultado ainda. Entendeu? E realmente é difícil você perceber que talvez aquilo dê certo e tudo mais, porque você não tá vendo alguma coisa palpável. Entendeu? Então, qual que é a forma que você gera resultado? Cuidando da própria vida. Mesmo com sofrimento e a ausência de apoio dos outros, mesmo com críticas, você fazer o que tem que ser feito todo dia por você. Deu para entender? Ó, a Ana falou, não insisto mais com meu marido. Só se destrava e prospera. Não tem discussão. Presta atenção. Quando você destrava e prospera, vai acontecer duas coisas. As pessoas que realmente querem você por perto, elas vão ser atraídas por isso. E as pessoas que não estão de acordo com aquilo vão espirrar e espanar. Então, quanto mais você vai crescendo, você vai vendo as pessoas que realmente vão ficar do seu lado. Entendeu? Quanto mais você vai crescendo, você vai vendo que tem pessoas que não estão de acordo com seus valores, que não gostam de ver tua prosperidade. Essas vão espirrar. Essas vão espanar e já era, só que devido ao resultado que você está tendo. Só que tem pessoas que às vezes você nem esperava que elas iam ficar do seu lado e elas ficam. Porque essas pessoas se alegram com a sua prosperidade. Porque elas viram o resultado. A Jamie é um caso ali, né, Jamie? A Jamie entrou na formação, se destravou e agora o marido entrou na formação TAP. Legal. Então, deu para pegar a essência do que eu quis trazer aqui para vocês hoje? A essência nada mais é do que cuidar da própria vida. Não é necessariamente esquecer o outro, mas é você ser a melhor pessoa possível, porque isso vai influenciar os outros e quem não influenciar vão espirrar. E vão
não vão fazer parte da sua vida. Entendeu? Eu tenho essa crença aqui para mim. E é isso que eu aplico na minha vida. Eu não fico lá dando pitaco para os meus pais, por exemplo, ir fazer academia. Não quer fazer? Tá tudo bem. Não é eu que vou sentir a dor de um problema físico de saúde quando tiver. É eles. Infelizmente. Só que pelo menos eu vou ter condições de pagar um plano de saúde, disso e daquilo para meus pais, por exemplo, devido à irresponsabilidade deles de cuidar da saúde quando poderiam. Fez sentido isso? Percebe que é um pensamento que dói, mas é a realidade da vida adulta. É a realidade da vida. Você pode sofrer tentando mudar o outro, tentando mudar os seus pais, o seu marido, o que for, para eles cuidar da saúde deles, para eles fazer. Você pode sofrer fazendo isso. Ou você pode sofrer cuidando da sua vida, enriquecendo o máximo possível, passando por cima do medo do julgamento dos outros, crescendo financeiramente, para quando os outros precisarem de você, você conseguir ajudar de fato aquela pessoa. O que é ajudar de fato? Vou dar um exemplo para vocês. É nas pequenas coisas que a gente percebe isso. E talvez você comece a se identificar agora, se talvez você não está ainda onde você gostaria. Mas, galera, a minha esposa, semana passada, ou essa semana? Não, semana passada. E essa semana também vai acontecer isso. A minha esposa ia levar a minha sogra numa consulta. A mãe dela numa consulta, certo? Adivinha só. Ela vai e volta a hora que ela quiser. Agora, se ela estivesse num concurso trabalhando das 8 às 5, ela ia conseguir? Não. A gente não conseguiu cuidar da saúde do outro. Mas o quanto que vale você ter tempo para pelo menos estar do lado da pessoa que você ama, ajudando ela numa dificuldade dela? Percebe que é nessas pequenas coisas que eu quero que você entenda que o destravar é isso. O destravar é você ter o tempo e a condição para estar do lado dessas pessoas. Se precisar acontecer qualquer coisa e eu desligar essa live, eu posso desligar essa live e cuidar de alguém que eu amo. Porque eu tenho liberdade de tempo e financeira. E o que eu mais escuto principalmente das nossas alunos aqui, inclusive a Jamily falou isso, né, Jamily? Que é o seguinte, o que eu mais queria era poder estar na minha casa cuidando dos meus filhos e não levar ele para a escola, para a creche, para o que for. Enquanto eu trabalho, porque eu não consigo trabalhar na minha casa, por exemplo. Aí eu tenho que estar lá fora, porque eu não prosperei, não consigo estar lá, tenho que estar lá fora para fazer dinheiro. O simples fato de estar em casa e poder buscar o filho na escola já é uma conquista. Isso é o destrave, você entende, galera? O destrave é você ter essa condição, só que cuidando da sua vida. Você não vai conseguir fazer isso cuidando da vida dos outros. Quanto mais você se destravar, quanto mais você crescer, mais você vai poder fazer isso. Então a minha esposa agora, ela pode ir agora na quinta-feira, amanhã vai ir com a minha sogra fazer mais um exame lá, 3 horas da tarde de uma quinta-feira. Quem é concursado ou tá numa CLT, nem a pau consegue fazer isso. E quando consegue, tem que pedir arrego pro chefe. Tem que ficar pedindo pinico, levando um atestado de acompanhante e sexta-feira vai ter que estar lá trabalhando de novo. Deu para entender onde que está a essência? Se tiver um internamento, não está acontecendo nada, tá? Mas imagina, meu pai lá ficou internado. Eu posso ficar todo santo dia acompanhando ele, foda-se atestado, não preciso de atestado para dar pro meu chefe. Porque eu tô lá do lado dele. E eu posso fazer isso. Só que como que hoje eu posso fazer isso? Porque eu passei pelo sofrimento, pela dor do plantar para daí colher. Só que nessa dor do plantar eu não estava tentando cuidar da vida dos outros. Eu não estava tentando mudar amigo, parente, filho eu não tenho ainda, mas amigo, eu não estava tentando mudar ninguém à minha volta. Eu estava procurando cuidar de mim o tempo todo, independente do que pensavam sobre mim. Então, quando eu estava no concurso, lembra do meu apelido no concurso da polícia? O Soldado Santos é o Vadil. Essa é a minha marca na Polícia Militar. Foda-se. Inclusive, hoje, quando eu vou conversar com antigos amigos, colegas de trabalho, sabe o que eles pensam de mim até hoje? Eles não me acompanham em rede social nem nada. Eles têm esse pensamento sobre mim ainda. Ah, o Vadil, o cara que não gostava de trabalhar. E eles estão se fudendo lá ganhando 3 mil ainda. Você entendeu? Ou seja, foda-se o que os outros estão pensando. Eu aguentei durante 5 anos todo mundo falando sobre isso de mim, só que hoje eu tô colhendo esses frutos. Então, às vezes, você precisa aguentar só um pouquinho mais essa plantação que tá doendo na sua própria vida, sem cuidar da vida dos outros,
porque daqui a pouco você já vai estar colhendo com tempo e com condição financeira. Fez sentido? Então essa reflexão que eu queria trazer para você, tá? E presta atenção, muitas dessas coisas não dependem de dinheiro, tá? Você treinar, fazer atividade física, sair dar uma corrida, é você ter um déficit calórico na alimentação e treinar todo santo dia. Não precisa de dinheiro. Para muitas coisas na vida, você não necessariamente precisa do dinheiro para fazer acontecer. Fazer uma terapia, eu não tenho dinheiro para te pagar um protocolo de Strava, beleza. Mas você está treinando todo dia para ser forte pelos seus quando eles precisarem? Se você não está treinando todo dia, você não vai ficar forte com o seu corpo. E isso independe de ter condição financeira ou não, porque você pode fazer isso na rua. Você entendeu? Então, quanto que você está cuidando de você hoje? Para quando os seus precisarem, você tá forte e você ter condições de ajudar aquela pessoa. Devido a muitas vezes, isso dói, tá, galera? Devido a muitas vezes a ausência de responsabilidade dessa pessoa. Porque eu tenho certeza que esse seu marido, os seus pais, enfim, eles podiam cuidar da saúde deles quando eles tinham tempo. Podiam não ter bebido, podiam ter treinado, mas não estão fazendo. Eu consigo obrigar eles a fazer? Não. Eu só consigo eu fazer. Aí quando algum deles adoecer, pelo menos não vai ter 2 doentes, vai ter só um. Deu pra entender? Eu sei que dói, só que isso é colocar uma lupa na vida real. A vida real hoje é a seguinte, galera. Se você perceber, a vida real é a seguinte. Os seus pais, avós, sei lá, estão ficando velhinhos, estão adoecendo. Os irmãos estão se juntando porque todos eles não têm dinheiro para fazer um racha para a doença daquele. E todos eles estão enrolados na própria vida porque não tem tempo, ou seja, não conseguem ficar com o pai ou a mãe, porque tem que ir lá dar satisfação para o chefe. Estão presos num trabalho, não tem liberdade financeira, não tem liberdade geográfica. E o pior, às vezes não tem condição nem de ajudar o pai a levantar do sofá porque não aguenta nem o próprio peso, porque tá obeso. É isso que está acontecendo. O filho tá fraco, o pai tá velho, e o filho fraco não consegue levantar o próprio pai. E olha que louco, né? Vamos pensar agora um pouquinho mais profundo? As duas pessoas dizem que se amam. Me conta, será mesmo que você ama essas pessoas quanto você diz? Ou é só palavras? Porque falar que ama é uma coisa, mas agora fazer isso é outra coisa. Tem uma frase que sempre dizem na internet que é o seguinte: você morreria pelo teu filho, né? Mas por que você não vive por ele? Por que você não vive por ele parando de beber, treinando todo dia, para poder ficar mais tempo de vida com ele sem ser um incompetente e um velho que não vai conseguir nem levantar e vai ter que tirar o filho da vida dele para cuidar de você quando você tinha tempo, você não cuidou da tua vida? Se você é pai ou mãe, esse é um cutucão para você agora. Você ama teu filho? Legal. Você ama teu filho, né? Mas por que você não cuida da tua saúde agora? Porque se você diz tanto assim que ama o teu filho, sabe o que vai ter que acontecer? Quando você tiver velhinho, não vou falar idade porque depende, né? Tem gente que tá adoecendo cedo, tem gente que adoece mais velho. Quando você tiver velhinho e não conseguir nem levantar, a pessoa que você diz que mais ama vai precisar deixar a família dela para cuidar da tua incompetência. Será mesmo que você ama? Sabe como que eu vou amar meus filhos? Eu vou amar meus filhos podendo ter 80 anos, eu espero, tá? É meu planejamento. Ter 80, 90 anos e eu tá viajando com dinheiro e ele nem se preocupar comigo. Eu não quero que meu filho esteja na minha casa me ajudando a levantar e levantar minha cueca. Porque isso não é amor. Amor é eu me cuidar a partir de hoje, com 29 anos de idade, cuidar da minha saúde o máximo que eu conseguir, para quando eu tiver velhinho, eu poder não só dizer que eu amo meu filho, mas eu mostrar. Eu poder caminhar, eu poder fazer as minhas coisas com independência. E não necessariamente ser financeiramente, tá, galera? Só a independência física já tira um fardo do peso dos seus filhos enorme. Não precisa nem ser financeira. É só o simples fato do teu filho não precisar parar a vida dele para levantar a fralda tua e ajudar você a levantar da cadeira, já vai ajudar demais. Sabe o que mais falta nas pessoas mais velhas hoje? Autonomia física. Sabe como que você resolve a autonomia física?
atividade física, alimentação. Só isso. Atividade física e alimentação, não precisa ter dinheiro e ser rico para fazer isso. Vocês conseguiram entender? Então, espero que para vocês que sejam mais velhos, vocês comecem a cuidar cada vez mais da saúde de vocês, para vocês fazerem esse amor que vocês tanto dizem em palavras, pelas pessoas que vocês mais amam. Para não precisar tirar eles da família deles, com os filhos deles, os seus netinhos, para ir cuidar de você que uma vez, quando teve a oportunidade de cuidar da tua saúde, não cuidou. Aí a pessoa que você mais diz que ama tem que sair da vida dela para cuidar de você. E para você que é mais novo, comece a cuidar da tua saúde agora. Para você poder cuidar dos velhinhos, dos seus pais, porque uma vez eles não conseguiram cuidar da vida deles, porque a gente não consegue obrigá-los a fazer isso. Por mais que eles saibam da importância. Fez sentido? Então essa aula, espero que tenha doído um pouquinho, mas gera muitas reflexões e é um pouquinho do como eu vivo a minha vida, tá? Eu procuro cuidar de mim. Claro que tem deslize. O Edenilson também procrastina, eu também como porcaria, como uma pizza, faço. Só que mesmo assim, o meu foco está em como que eu posso me cuidar mais. Mesmo procrastinando, mesmo comendo às vezes uma porcaria, mesmo às vezes, putz, dei uma engordada aqui, mas é sempre pensando em como que eu posso me cuidar. Como que eu posso me cuidar. Porque quando as pessoas que forem precisar de mim, eu vou conseguir estar ali presentes para elas. Entendeu? Por que vocês acham que eu faço live todo santo dia? Porque eu quero enriquecer cada vez mais. Quanto mais eu enriqueço, quanto mais eu gero valor para todo mundo que está aqui, quanto mais eu vendo terapia, formação, o que for, eu sei que quando as pessoas precisarem de mim, eu vou estar disponível. Sabe o que eu estou fazendo hoje? Agora pegando um outro cenário aqui. Quanto mais você prospera, mais você consegue transbordar na vida dos outros. Eu não vou citar nomes aqui, mas você sabia que tem terapeutas? Olha só o que eu faço. Só que você não consegue fazer isso se você está travado. Tem terapeutas hoje, que vez ou outra, não é sempre, obviamente, eu faço uma sessão de travas com alguém e eu vendo uma terapia para o terapeuta e o dinheiro fica todo com ele. Tem terapeuta que eu já ajudei a vender 3 mil reais e falei, viu, só atende essas pessoas e o dinheiro é teu. E eu que vendi tudo para ele. Sabe por que eu consigo fazer isso hoje? Porque eu estou prosperando cada vez mais. Quanto mais você prospera, mais você transborda. Não vou citar nomes aqui, mas tem terapeutas que eu entro na sessão de travas, a pessoa não consegue pagar o meu preço, eu falo, fulano, vamos fazer um valor social? Daí você é atendido por fulano lá. Eu pego o link de cartão do terapeuta e mando para ele, nem por mim passo o dinheiro. E o terapeuta vai lá e atende a pessoa e ele faz o dinheiro dele. Por que consigo fazer isso? Porque eu estou crescendo. Então, quanto mais você crescer, você não vai só transbordar nos seus aí à sua volta, no seu filho, nos seus pais e tudo mais. Você vai começar a transbordar na vida de outras pessoas, podendo atender de graça sem se preocupar com teus boletos. Você não gostaria disso? Atender de graça sem se preocupar com teus boletos. Porque você está podendo transbordar na vida dos outros. Só que você só vai conseguir fazer isso quando cuidar da própria vida. Olhar para o teu umbigo, ressignificar a palavra egoísmo e entender que ela não é necessariamente ruim. Eu olhar para mim e cuidar de mim e ser a melhor pessoa de todas, na verdade, vai melhorar as pessoas à minha volta e não piorar. Beleza? Eu deixei gravada essa aula no nosso canal do YouTube, tá? Então, se você quiser reassisti-la ou mandar para alguém, você pode mandar, tá bom? Vou parar a gravação aqui. Se você que está vendo a gravação quiser saber mais sobre o nosso trabalho, enfim, é só você clicar no link que vai estar aqui na descrição, beleza?